vão passando pelos cultos hoje à noite, a lição de número 102. Este teu cansaço continua acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem um competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneces emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te estás faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta, que organiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer por estarmos aqui nesta casa para aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Agora teremos a nossa divulgação da obra espírita com a Carla Andrade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos divulgar esse livro. Essa é a edição nova, bem bonito. O nome é Boa Nova. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. O que esse livro traz para a gente? Ele diz aqui: com o auxílio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos apresenta 30 episódios relacionados ao Cristo, seus discípulos e importantes personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e outros, que tiveram suas existências tocadas pelos ensinamentos e o amor de Jesus. O Mestre, com sua palavra consoladora, ofereceu eternas lições de sabedoria para a humanidade. Então, esse livro traz as histórias daquela época, algumas tem no Testamento, mas aqui tem algo mais, vai para além, tem mais informações. Quem estava aqui na semana passada, e quem acompanhou a palestra do Eduardo pela internet, ele falou a história de Maria de Cusa. Ele tirou desse livro a história dela. Foi toda a história que ele contou e toda a história que está aqui. Então, um livro maravilhoso, para a gente saber, para a gente poder saber o que aconteceu, quais eram os diálogos que Jesus tinha com os seus discípulos, com aqueles que seguiram, e a história deles. Um deles é Maria de Madalena. Até antes da reunião, estava tocando uma música do grupo do Tim Vanessa sobre Maria de Madalena, foi Encontro com Jesus, que é linda essa música que estava tocando. Então, uma das histórias contadas aqui é a história de Maria de Madalena. É um capítulo bem extenso, porque conta a história dela desde antes dela conhecer o Cristo, quando ela começou a ouvir as notícias sobre o Cristo, e toda a transformação, toda a ida dela ao Cristo, toda a mudança, a transformação, o tempo que ela seguiu Jesus, depois com a partida de Jesus, o que aconteceu com ela depois que Jesus partiu, o quanto ela trabalhou, para quem não sabe, ela trabalhou com leproso depois da partida de Jesus. E toda a história dela é uma história linda de transformação. E aí, no final, só para a gente poder falar um pouquinho, sem falar muito, para ficar com vontade de ler, quando Maria de Madalena já está prestes, já fica bem doente, ela desencarna com uma ceniza, né, como era, ela foi cuidar dos leprosos, e quando ela já está nesse fim, bem doente, já fazendo a passagem dela, Jesus vem buscar, e aí eles têm. Aí acontece esse diálogo aqui que eu vou ler, que é bem pequeno, vou ler rapidinho. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais afava. Isso Maria, que já estava Maria de Madalena, que já estava passando muito mal, e aí ela percebeu que ela estava começando a serenar. Ela não estava mais ofegante. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias.
As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se. Mais belo que nunca, seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosperou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu prontamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E assim Maria foi com Jesus em espírito. Então isso é uma das passagens desse livro maravilhoso. Podem ler que vocês vão se sentir renovados com essa boa nova. Agradecemos a irmã da divulgação. E agora chamaremos nossa expositora, Adriana Teixeira, que frequenta o Grupo Espírita Missionários da Luz do Fomento em Santa Cruz. Estamos continuando com o mês da educação espírita. E hoje o tema será o Espiritismo e o Autismo. Boa noite a todos. Sempre um prazer, muito grande estar nessa casa. A gente cresceu aqui. Tantas lembranças, nossa, como eu falei, quando eu entrei, né, a gente está voltando aos poucos, né, com palestras fora da casa espírita. A gente vem numa fase um pouco desafiadora, mas está passando. Mas eu falei que eu não podia dizer não para Alexandre, né? Como é que eu ia dizer não para Alexandre? Que ele usava argumentos fortíssimos, verdadeiros, e eu falei, realmente, você pode colocar meu nome que eu estarei lá. Então, eu sempre fazendo muito grande aqui nessa casa, no espírito, que eu tenho muitas lembranças, muitos amigos, e com o tema, né, que a gente vai tentar abordar de forma clara, de forma calma, e um tema bem atual, embora eu vou estar transitando por outros temas também, que fazem muito sentido dentro desse próprio tema. E dizer que a gente faz um abraço muito grande do grupo Espírita Mística da Luz. O trabalho realizado foi a Giovana que fez, a Gracinha, já dando uma carta, preparou tudo direitinho. Então é muito carinho a gente traz um trabalho para vocês, que primeiramente é para nós, né? O expositor, ele vem expor uma fala, uma ideia, um estudo, mas primeiramente é para a gente, né, que está aí pesquisando, lendo, estudando, sendo também desafiado. Eu estava falando que hoje, do nada eu conheci, né, meu joelho só marca, eu poder andar dele. Hoje não, joelho, falei para ele. E estou aqui, graças a Deus. Não sou especialista nesse tema, né, porque eu autismo, um tema muito atual, mas é tão atual que ele tem basicamente, em termos de grandes estudos e pesquisas, e mesmo no nome da etimologia da palavra, tem mais ou menos 80 anos. Então é um tema muito alto, a gente pensar em mundo, pensar em quantos anos o ser humano está na Terra e quantos autistas não reencarnaram, né? Nós somos espíritos eternos, milenares, então quantas vezes não passamos por essa situação nesse ponto e por outras. É um tema que eu trabalho muito, é um tema que eu pesquiso muito, é um tema que é desafiador, mas não é um tema de eleição, porque por experiência, eu tenho como uma experiência de defesas múltiplas, que é onde eu trabalho há 22 anos, quase 23, com crianças, né, com alunos que têm deficiências múltiplas, entre elas o autismo muitas vezes presente, como em outros casos também, outros lugares também, mas a minha experiência maior é com o DN1. Mas o autismo é um tema que vem forçando a sociedade a repensar sérias questões pessoais, sociais, em âmbito mundial.
O autismo, quando não está presente em uma sociedade, ele ainda tem muita história pela frente, muita pesquisa pela frente, e a gente vai começar. Aí, quando eu estive de lá, ele está na organização, a Giovana foi colocando, né, o símbolo do autismo no quebra-cabeças. Algumas pessoas não sabem disso, isso é muito importante. Há pouco tempo eu estava no carro, no Uber, e eu na frente de outro carro que tinha um símbolo, e eu falei assim, o símbolo do autismo, eu moço, o quê? Assim, porque é importante saber, são sinais, são símbolos importantes. E esse símbolo do quebra-cabeça tem a ver com essa dificuldade ainda de uma efetiva explicação, né, de uma real fundamentação. Já estamos chegando bem perto do que possa ser o autismo, embora não está na hora ainda, porque, como eu vou abordar muito mais a questão espiritual, tudo no nosso mundo, no nosso planeta, tem um tempo certo de acontecer. E não é por acaso também que o autismo está há mais ou menos 80 anos sendo estudado. E existem vários conceitos, eu estou trazendo para vocês um livro que eu e o Alexei estudamos muito esse livro. Volta e meia tem um trabalho para fazer que usa o livro da Shirley Student, é o Transtornos Mentais. É um livro assim, maravilhoso. E ela aborda, dentre outros transtornos, ela aborda o autismo. Sendo que são livros, alguns livros foram escritos há um tempo atrás. Então, assim, algumas definições já sofreram mudanças, alterações, porque devido a pesquisas que vêm surgindo novas. E outra coisa, um pedacinho do conceito sobre autismo, no livro dela, fala assim: o autismo é uma desordem do desenvolvimento do funcionamento cerebral, relativamente frequente. E aí, essa desordem do comportamento, ela é uma das características que traz, onde observa uma situação, é nítida, essa desordem é muito prevalente, muito nítida. Embora também em outros casos. Mas também eu trouxe para vocês, eu até imprimi, mas eu não imprimi. É uma definição mais atualizada. Também tem os sites de pesquisa. Para a gente não se perder, porque eu acho importante. O que é o autismo? O autismo é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social, bem como padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Embora os sintomas variem amplamente, é essencial reconhecer que as pessoas com autismo têm habilidades e potenciais únicos. O diagnóstico precoce e intervenções adequadas são cruciais para maximizar o desenvolvimento e a qualidade de vida. Então a gente vê que o autismo, na verdade, ele está muito dentro do que a gente sabe, conhece do espírito. O espírito ele não é igual ao outro mesmo. Então, naturalmente, quando o espírito reencarna, ele vai trazer suas próprias características. Por isso que nunca também não tem como padronizar o autismo, uniformizar. Tem algumas características que observadas pelos profissionais, chegam no diagnóstico. Mas um nunca será igual ao outro, por quê? Somos seres individuais. O tempo inteiro, a gente entrou aqui no grupo espírita, a gente não vai poder esquecer nunca das questões espirituais. Muito menos lá fora. Mas eu digo que no meu trabalho, eu não posso estar levando em consideração das pesquisas, porque o estudo é laico, cada um tem a sua observação, a sua religião, mas no espiritismo não dá para a gente isolar. Não daria para chegar aqui e falar só sobre autismo, sem
é um espírito que está reencarnado. Então ele é múltiplo mesmo, nós somos múltiplos mesmo. E nesses, depois de você, a gente tem níveis. Quando eu entrei nesse meu trabalho, era tudo muito difícil, porque eu entrei lá 23 anos atrás. Então foi tudo muito difícil de diagnosticar, de falar. Falávamos muito em autistas severos, clássicos, aspas. Tinha uns nomes, mas eu explicava assim, bem simples, mas ao mesmo tempo complexos. Então eu explicava muita coisa. Mas, meu primeiro emprego, ele foi um trabalho numa escola particular, muito bem conceituada à época, uma escola que tinha uma metodologia muito interessante, apropriada, que eu não vi mais nenhuma escola depois dela aqui em Santa Cruz, que eu me lembro, só tinha essa, é uma pena, porque era uma escola particular, era uma classe alta da escola particular, mas o trabalho dentro do infantil era um trabalho bem individualizado, era um trabalho direcionado, eram turmas pequenas, poucos alunos. E lá nesse trabalho, eu não tinha a menor noção ainda do que estava lidando, e muitos alunos possuíam o que hoje se fala de autismo. Inclusive, fui trabalhar para ser auxiliar de uma turma, para acompanhar o aluno. Eu fui ser mediadora, sem saber que era esse meu marido. Um aluno que realmente tinha as características, né, comportamento, que já devia ter o laudo, mas o laudo muito pouco importa, né, assim, em termos de. O laudo é importante para a família, né, para o tratamento, mas para a pedagogia em si, o trabalho você vai criando, direcionando, independente do laudo. Porque muitas vezes o laudo não diz muita coisa daquele ser. E naquela época não se falava em laudo. Isso foi mais ou menos assim, anos de 90, 91, tem muito tempo. Mas o mais interessante era que cada professor buscava estratégias para atender esses alunos, que eram os mais diversos possíveis. O que eu quero dizer? Que esses níveis, que também hoje se apresentam, também no futuro, estão sofrendo mudanças. Né? E hoje em dia tem assim, nível de suporte. O que é isso? É aquele ser, né, aquela criança, adolescente ou adulto, que precisa de pouco suporte. Uma orientação, uma ajuda, uma comunicação mais direcionada, um olhar mais preciso, vai reorganizando aquela pessoa, aquele ser. Então ele precisa estar nesse nível de suporte. Ele consegue, com autonomia e bastante vivência sua diária. O nível 2 de suporte, ele já precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de comando, um pouco mais de organização, um pouco mais da atenção daquele que está com ele. E o nível 3 de suporte é aquele que precisa de muita atenção, de muito suporte, de muita proteção, muita rede de apoio, de muita terapia, muito mais que o 2 e que o 1. Segundo estudiosos, que a gente lê, estuda muito, é muito possível, com os tratamentos, melhorar, né, em qualidade de vida e melhorar em organização mental, melhorar as condições do autista. Mas os tratamentos nem sempre estão próximos, né? De alguns estão muito menos, mas de outros já há essa possibilidade. Isso está falando da questão material, né? Então, esses 3 níveis, eles estão assim, bem claros na nossa sociedade hoje em dia. Embora a cada pesquisa, a cada grupo, né, congressos, simpósios que se reúnem em várias partes do mundo para busca efetiva de uma melhora, uma melhor função desse ser que encarnou como autista e uma busca incessante por um apoio também à família. Porque a gente acompanha muito hoje em dia no meu trabalho, eu não estou mais dando aula. E o meu trabalho é direcionado às famílias.
autista. E eu coloquei nesse livro chamado Seletividade Alimentar, que algumas pessoas conhecem também, essa palavra, eu sou gata, então, seletividade alimentar, para eu falar. É selecionar o alimento. E eu me deparei, já tem uns anos, com uma questão minha, muito pessoal, entre outras também, mas dessa seletividade alimentar. A criança, né, não conseguir se alimentar de forma culturalmente no ambiente que ela vive. A gente vê que algumas crianças selecionam alimentos por textura, então ela consegue comer muito sólidos, então não pastoso é muito difícil. Selecionam demais, algumas conseguem comer líquido, não conseguem comer sólido, vai variar muito de pessoa para pessoa. E desde bebezinhos isso vem acontecendo. Bebês muito pequenininhos, com grande dificuldade de se alimentar. E a alimentação para o ser humano ela é fundamental. Como é que um ser chega ao seu ambiente, vem, encarna, nasce, e ele não consegue se alimentar? Para a família isso é muito difícil. A gente está até conversando sobre isso esses dias, né? E dentre outras questões que eu não uso, mas essa questão é muito séria, porque a alimentação comum, que culturalmente a família se alimenta, arroz, feijão, mingau, leite, uma coisa simples do dia a dia, essa criança vem com uma grave dificuldade de se alimentar. E essa falta de alimentação já é uma rejeição, de alguma forma, a esse mundo que a gente está vivendo. Se a alimentação é algo fundamental para o ser humano se manter na Terra, como que chega a um ser que não se alimenta? Sempre foi difícil, né, para a família introduzir alimentos para os filhos. A gente sabe disso, né? Ainda mais quando a mãe, o pai, a avó, quem está criando, né, não tem o hábito de se alimentar corretamente, legumes, né, com verduras, comidas mais proteicas. Já é difícil para a gente, como mãe, pai, avó, né, introduzir um alimento mais saudável. Que dirá essa criança autista, geralmente já está em pesquisa, porque muito novinha, muitas vezes, não se alimentar, se recusar a alimentação e ficar desnutrida, ficar em condições que a vida fique em risco. E sobre essa questão de recusar a alimentação, a gente pensa assim, meu Deus, mas será que meu filho, meu neto, que está querendo se alimentar, será que ele é autista? Não sou especialista em nada, eu estou aqui para falar sobre laudos, né? Jamais falei isso. Mas, hoje em dia, os estudos dizem que quanto mais cedo, até os 30 meses, se diagnosticar, né, o autismo, muito melhor para aquele ser que está nascendo. As terapias, ciclos de medicação, de suporte, tem terapias ocupacionais, tem psicologia, tem a forma. A comunicação é fundamental para essa criança que está chegando. E a gente fala de espiritismo, né? É a primeira pergunta do livro dos Espíritos. É uma pergunta que desde criança aprende sobre Deus e sobre tudo isso, né? Como eu falei, a gente entrou, né, no centro espírita, Deus aqui é falado, é amado, né, ele é estimado. Então não dá para a gente fugir disso aqui. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ali embaixo, por aqui no princípio, Deus não erra. E se Deus não erra, eu também coloquei isso. Algumas pessoas começam a negar e a se revoltar. Nessa revolta, que também é natural, que também é normal, que também é humana, né? O ser tem uma revolta, tem uma satisfação, ele vai buscar consolo, né? Ele deverá buscar consolo em Deus que não erra. Se Deus não erra, por que um filho saudável, um neto saudável, o outro não?
ano. Porque muita gente pergunta assim, meus filhos são saudáveis. Que bom, eles têm uma missão na Terra também. Que o saudável tem uma missão na Terra. De colaborar, de co-participar com a criação. No apoio, cada um na sua área, né? O faxineiro, o cozinheiro, o professor, o médico, o psicólogo, o engenheiro, o pedreiro, cada um na sua função na Terra está colaborando com Cristo. E aquele que tem a sua mente sã, o seu comportamento mais equilibrado, atuando na sociedade, é para justamente ajudar aqueles que, no nosso caso de hoje, precisam de suporte e apoio. Então, Deus não erra. E o Leonini, ele é muito claro, tem tantos outros espíritos que falam sobre a dor. A dor desigual. Como eu contei para vocês, a primeira escola que eu trabalhei era uma escola de classe alta, uma classe alta de Santa Cruz. Hoje eu tenho esse orgulho, né? Felicidade, acho que a felicidade é a palavra. De fato, que meus alunos são médicos, são engenheiros, são psicólogos, são jornalistas, estão atuando na sociedade de forma positiva, porque puderam estudar, puderam seguir em frente, tiveram uma família também que estavam juntos. Mas, nesse mesmo contexto, haviam alunos com questões de saúde, de deficiência, embora fosse de uma classe social bem alta. Então, isso prova mais ainda que Deus não erra. Não selecionar, você pode, vai nascer lá com uma síndrome tal. Um transtorno, no nosso caso, o espectro autista, que é um TEA, que agora a gente criou uma palavra bem. É uma expressão, né? Transtorno do espectro autista. Por quê? É um transtorno de desenvolvimento no espectro, porque é como se fosse uma linha que dentro dessa linha encontram-se vários níveis ou graus ou questões diferentes ali, que tanto isso reafirma a questão espiritual. Somos seres diferentes. E aí no cantinho está assim, planejamento reencarnatório. Reencarnação, questão de justiça. E como espírita, não dá para estudo somente isso. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E quando eu me deparei com a reencarnação, com esse conceito de reencarnação, as minhas questões se extinguiram quando eu era adolescente. Ali eu me deparei com uma verdade que parecia que eu já conhecia, mas que parecia que era algo que eu precisava ouvir. Antes de eu ser já espírita, eu com 9 anos de idade, ia para a casa espírita, na evangelização, eu morava no bairro do Fomento, na homenagem a André, que André podia falar, aquela comunidade do Fomento é maravilhosa, grande amigo, e as crianças vão para o centro, para o Orixá, e são evangelizadas. Eu fui uma das crianças há 40 e poucos anos atrás, mas, ao mesmo tempo, a minha mãe frequentava uma igreja evangélica, minha madrinha católica, apóstola humana, dedicadíssima, maravilhosa, amada, e eu ficava transitando entre um outro em que sentido? Eu tinha uma grande amiga, a única amiga que eu podia brincar só com ela, era aquela educação, dos conhecidos antigos, né? Eu tinha uma amiga, e essa minha amiga era da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, e ela me convidava para. Era um amigo, né? Teve uma festividade, eu ia. Eu ia com todo respeito, carinho, eu usava as roupas que naquela época, mas eu sabia que aquele lugar não é o lugar que eu queria estar. Eu tinha plena consciência de que eu estava ali, porque eu estava naquele lugar por ela, mas não por decisão minha, pessoal. E ao mesmo tempo, eu ficava na casa da minha avó, na semana, para fazer uma companhia para ela. De alguma forma, desde muito pequena, eu tinha uma maturidade muito grande. Por um lado foi muito bom, por outro não. Não tinha nada desse ser bom. E era uma maturidade bem exagerada. E eu frequentava a casa do padre com a minha madrinha, porque eu limpava a casa do padre. Eu limpava a igreja, passava aquele óleo em cada banco daquela igreja, que eu
tem uma referência do evangelho, mas também eu sabia que aquele não era o meu lugar. E eu fiquei durante um tempo assim, não decidindo nada, eu só ia para visitar mesmo. Aliás, a igreja católica era o único lugar que eu podia ir, porque naquela época mais ainda não podia sair para lugar nenhum. E aquela delegação, como eu falei para vocês, eu ia na igreja, mas eu não tinha a menor vontade de fazer primeira comunhão. Eu não tinha vontade de tomar rocha. Eu estava naquele lugar que eu achava importante, um lugar importante, eu um tempo valoroso. Mas que para mim não dizia as mesmas coisas que o centro dizia, embora eu já era sozinha naquele centro. Que hoje, até hoje é brasileiro, que é o treino. Então, isso, a reencarnação explica também isso. Como o espírito reencarna, ele já traz as suas vivências positivas e também aquelas vivências que não foram positivas na nossa encarnação. No período que a gente fica na erraticidade, muitas das nossas dores são trabalhadas, muitos traumas são aliviados, a gente consegue se liberar de muita coisa no mundo espiritual, quando o reencarne é natural, né? Quando não há nenhum agravamento no caso. Mas muitas vezes, muitas coisas ainda ficam no perispírito. E se hoje a gente ainda não tem uma definição concreta do autismo, é porque a ciência está caminhando, está avançando, a ciência está dando saltos enormes. Eles pensaram no breve século XX e no século XX cheio de grandes transformações, e também pensar que o século XXI está super avançado nessas questões, né? Ciência, medicina, arqueologia, matemática, engenharia e tantas outras áreas. A gente vai pensar que tem um médico que ele já participou de vários congressos fora do Brasil e também aqui no Brasil, de grupos de médicos, psicólogos, dessa área da medicina, que já estudam as questões espirituais acerca de doenças e deficiências. Mas, como o perispírito ele é uma matéria diferenciada, né? A medicina da Terra ainda não chegou até ele, mas o espiritismo já chegou ao Terra. O espiritismo ele tem mais ou menos 166 anos. Em 1857 surgiu o perispírito, desvendando muitas coisas, muitas informações que hoje a medicina está comprovando. Muitas mesmo. E o autismo, segundo vários autores, ele é uma porta para o mundo espiritual. Em que sentido isso, né? O autismo, ele geralmente, na sua grande maioria, ele não tem rosto, não tem cara. Isso eu vou te falar. Por exemplo, quem já viu uma criança, um adulto, com alguma síndrome, tipo síndrome de Down, que é uma mais comum, né? Tem tantas outras. O rosto, né? As mãos, denotam que alguma diferença tem ali. Onde eu trabalho, chegam muitas síndromes que a gente estuda, ou a gente conhece, síndromes que não pesquisa ainda, tem algumas síndromes que não tem diagnóstico ainda, e olha que eles estudam, alguns são tratados em hospitais de referências, tem síndromes que os exames vão para fora do país para pesquisar e voltam sem diagnóstico ainda. A saúde, que sabe melhor que eu disso. Por quê? Porque muitas das questões estão no perispírito mesmo ainda. Mas o autismo não tem cara. Se for autismo de nível 1, ele, se entrar, passar um restaurante, um shopping, se andar normalmente no espaço público, passa despercebido. Se não tiver uma crise, se não tiver uma corrupção, se não tiver uma questão que
tire ele daquele centro, daquela organização. Entendeu o que eu estou falando? O direito do suporte 2 também. Geralmente, o comportamento fala sobre ele, mas fisicamente, o autismo não demonstra. Uma das dificuldades ou demora para a família buscar essa ajuda. Que vem uma negação dos pais. Meu filho vai falar, daqui a pouco ele fala, né? Meu outro filho demora a falar, o pai dele demora a falar, e depois ele vai. Mas a de negação nossa, né, como ser humano, que é normal a gente passar por isso mesmo. Porque quem planeja um filho, quem gera, né, planeja um filho com alguma deficiência? Ninguém planeja isso. Mas eu não vou amar se vier com alguma deficiência? Não, eu vou amar. Mas planejar aqui na Terra, a gente não planejou. Esse planejamento foi anterior. E por que eu falo isso? Porque essa negação, os pais têm que ser acalmados, amados, acolhidos. Porque é muito natural isso. E também quem adota uma criança, como os pais, né, tem que se adotar. E a criança vem, ou vem adolescente, autista. Por quê? Fisicamente olhando, ali não tinha nada que trouxesse, né? E mesmo que trouxesse, né, alguma questão, como dizem, né, quando você adota, né, vários relatos, é uma empatia, uma energia, um magnetismo tão grande que você ama aquele ser como se fosse gerado ali. E aí, nessa questão da negação, vem o luto e vem a demora no tratamento material quanto o tratamento espiritual. Porque aquela criança que chora muito, faz pirraça, birra e fica repetindo, grita, ela vem ansiando com frequência. Então, o tratamento espiritual também demora. Segundo os estudiosos da âmbito do espírito, que eu pesquisei bastante, eles falam que o autismo de suporte leve, né, geralmente os pais, ou quem a família está criando, avô, tia, alguém, tem uma tarefa grandiosa, tarefa espiritual grandiosa. Mas o autista de suporte 2 ou 3, que demanda muito mais recursos, muito mais cuidado, muito mais suporte, é uma missão para os pais. E esses pais, eles foram, nesse planejamento, eles podem ter alguma questão espiritual com aquele ser, podem ter, mas não é regra. O que também pode acontecer é que o amor fez com que os pais viessem primeiro, então os avós. Quantas pessoas com deficiência têm idade, bebês, são acolhidos por avós, por uma tia, por alguém, né, fora do familiar. Então esse amor ele foi maior, esse magnetismo foi muito maior do que as questões que se apresentaram. Então é uma grande missão, e uma missão linda e maravilhosa. E a gente vê mesmo que, por mais que em estatística, os homens, os pais abandonam. Porque o homem ele tem uma grande dificuldade de entender, de aceitar que ele não é culpado daquilo ali, não naquela ocasião. E mesmo que geneticamente alguma questão tenha ocorrido, ele não tem culpa. Mas muitos casos, assim, segundo a estatística, 80% a 90% dos homens não aguentam, abandonam. Então a mulher ela fica muito mais nessa missão, nessa tarefa, né, de amar e educar. Outro livro que eu vou estar apresentando é esse livro aqui, Autismo. Emílio C. Miranda é um autor muito conhecido da doutrina espírita. O Emílio reuniu vários relatos, pesquisas, ele é bem denso. Não achei muito fácil quando eu comprei para ler, achei um pouco mais denso. Não é muito a minha área essa parte, mas eu falo muito que a área da medicina, todas as áreas da medicina,
a psicologia, a fisioterapia, a fonologia. Gente, o ser humano, o corpo humano é algo que quem vem para essa tarefa vem preparado dele. Vem com uma bagagem, vem com a questão física em condições de e que faça um proveito disso. Porque só vai saber como é que foi aqui na Terra mostrando lá, né? Mas assim, porque é muito complicado, é muito difícil. É uma área que eu leio, que eu busco, mas eu tenho grande dificuldade nessa área. E é um livro muito bom. É um livro muito bom. É um livro um dos mais assim, atuais nessa área de autores conhecidos como a gente. E aí o espírito ele tem culpa, ele tem medo, ele vem espiar, mais severo, essa questão física dele, e cognitiva, ele tem uma dispersão difícil, e também tem a encarnação compulsória. Quando o espírito tem que encarnar, e não tem jeito, ele está aqui mesmo, não é aqui a escola, aqui é o hospital, é tudo. Porque hoje em dia, tantos casos, volta e meia se fala nisso, não, tem muitos casos, ou então assim, tudo agora é autismo, já passaram para a experiência, tudo agora é TDAH, tudo agora é alguma coisa nessa área. Mas, segundo os espíritos, né, vários relatos de espíritos, é a hora mesmo, é a hora em que a medicina está preparada para entender, para buscar recursos, para trazer melhorias, as terapias estão em alta. Porque se pensar bem, vamos voltar há 30 anos atrás, não se falava de psicólogo. Se falava com tanta facilidade como hoje. Só em terapia. Análise, uma ou outra na televisão, uma coisa assim bem distante. Hoje em dia, a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, eles estão em uma crescente tão grande. Enquanto os médicos, quando eu entrei nessa escola, eu falo com vocês, só se falaram depois dos 6 anos, a partir dos 6 anos, vamos esperar. Olha o avanço da medicina, das tecnologias, dos suportes tecnológicos, nesse avanço. Então, por que tantos casos? Porque espiritualmente, materialmente, nós, enquanto sociedade, estamos mais preparados. A ciência está avançando cada vez mais. O próprio espiritismo, cada que tem nutrição gênica, resposta, que fala que o espiritismo veio nessa época porque a ciência estava mais preparada para também receber o espiritismo, já que ele também é filosofia, religião e ciência. Então, a natureza dá saltos. Cada momento, cada período tem a sua história e suas marcações. E também a urgência do mundo de regeneração. Por quê? Conversando com uma amiga, ela falou assim para mim: Adriana, o que Deus está querendo da gente, enquanto sociedade? Porque o pai, a mãe, o avô, a avó, o tia, eles têm uma vida assim, independente de religião, eles sabem que amar, cuidar, proteger aquele ser. Mas a sociedade, o que é? A sociedade. E se vocês acompanham as estatísticas nos estudos, materialmente falando, né, pesquisas atuais, quantos adultos estão com seus laudos fechados de autismo? Já ouviu comentar assim, pra quê? Poxa, pra quê? Já viveu a vida inteira, já sobreviveu, já trabalhou. Porque isso também acalma o espírito. Saber que, poxa, então é isso, é por isso que eu assim. Nossa, então é por isso, eu tenho várias experiências nessa área. Eu brinquei com o Cristiano agora, eu vou chegar mal ainda. Porque é algo que pode acalmar aquele ser. Porque o suporte 1 é muito difícil ser suporte 1. Porque ele não é suporte 2, não tem tantos agravamentos, não é 3, ele está no mundo, mas ele reage de forma complicada. Socialmente, as pessoas percebem, mas ele não sabe nada. Então, que bom que também tem laudos em adultos. Que bom. Que isso não vem uma febre de moda. Mas que bom, a
assim como outras questões de transtornos mentais também. Tanto que esse estudo que eu acompanhei, o médico ele falava que a depressão também aumentou muito de graus, a ansiedade, problemas com câncer. Antigamente não tinha câncer, já ouviu isso? A gente comia tão bem, isso aqui. Por que também todos os casos? Síndrome do pânico, por quê? Tem uma razão espiritual. A vida também no nosso planeta, ela também está trazendo prejuízos. A gente tem que se cuidar, espiritualmente se cuidar. Que bom que alguém tem uma religião. Tem que ser a minha? Não. Tem que ser aquela religião que te deixa, que me deixa melhor, que me faz ser melhor do que antes, que me ajuda a equilibrar, trazer lucidez, trazer calma. E quais os benefícios desse tipo de reencarnação? No nosso caso, é o autismo. Melhora o espírito, né? Aquele que consegue se regular, se organizar, consegue estar socialmente atuando, trabalhando. Quantos conseguem fazer isso? Que bom! Aqueles que não conseguem vão ser tratados, amados, respeitados. Melhora para a família. A família vai avançar, melhorar junto que vai crescer. E melhorar para o mundo. Aí eu vou ter terapias, né? Que terapias? Eu coloquei assim. Todas, materiais todas. A psicologia para ajudar, se for o caso da fisioterapia, a terapia ocupacional. Tem tantas, né, hoje em dia, tantas terapias, a ecoterapia, esporte, tudo que puder fazer por aquele ser será maravilhoso. Claro, cada um sabe o que é aquela classe social, né? Porque é a classe social é uma divisão que não existe efetivamente, é algo que é da sociedade. Mas se eu não tenho condições de tudo isso do meu filho, o mínimo conseguir mais o meu apoio, a minha ajuda, a minha busca por melhora, a minha calma, ouvir, aconselhar, buscar recursos, todos. E evangelização. Vai chorar, vai fazer birra, vai ter grito. Essa criança autista, ela tem que estar no ciclo. Mais que isso, ela tem que estar no passe. Mais que isso, ela tem que ter o amor de quem está da família e da religião. Chico Xavier conta vários casos. Ele contou que o Carlos Vacina chegou com um médico e uma criança de 1 ano e meio no colo, em 81, e a criança, né, agitada, tudo aí o médico fala, o Chico do médico, como diagnóstico, né, 1 ano e meio, e aí ele pega e fala, autismo. Em 81, em 43, surgiu o primeiro termo autismo. 1943, o termo autismo. Em 81, Chico Xavier confirmou, confirmou médicos. O médico estava um pouco na dúvida, assim, ele sabia que era autismo. Mas, como eu falei que a época não tinha os avanços de hoje, o médico afirmou para o Chico: olha, eu tenho autismo. Mas era como se ele, o Chico, quisesse o quê? Uma confirmação. E Chico confirma, sim, o diagnóstico está correto. 1 ano e meio. Em 81, era quase raro esse diagnóstico. Médicos que também vieram com as suas missões para desbravar o ser humano, ir além, tentar ir além, porque o nosso trabalho, ele tem que ir além. Ele não pode ser o meio, porque aqui, né? E só que Chico Xavier vai e fala que tinha uma grande obsessão naquela criança. E que as crises convulsivas dele eram muito mais devido à questão de obsessão do que física, embora a medicação era precisa. E aí, Chico dá um passe, a criança calma, e indica a evangelização, passe, água fortificada. E aí ensina para os pais a fazer isso em casa.
esperar para dormir, ler o Evangelho, uma página, conversar, você seca comigo, porque o Espírito vai conversar muito mais dormindo. Mas Chico também traz uma questão, e depois outros espíritos trazem também, que esse espírito bem autista, na sua grande maioria, não gostariam, não queriam encarnar. Mas é algo que só mesmo a espiritualidade maior vai definir, vai saber. Afirmar que todos já são isso, não, nem sei. Todos nós também trazemos várias questões pessoais e também não gostaríamos de encarnar. A gente sobrevive, a gente busca bem ajuda, mas alguns estudos dizem que são espíritos com grande dificuldade para reencarnar, por medo, por angústia, por achar que não será amado, não será respeitado, que não conseguirá. Isso pode também ser. E o último caso que eu vou contar é do Campeche. O Campeche é um expositor também conhecido, muito conhecido nas palestras. Ele conta que ele e a esposa tiveram um filho autista, o suporte 2, mas ele via o espírito que obsediava para ele tinha crises, né? E ele fizeram de tudo para tratar, ele era diplomata, viajava, ia para a França, Inglaterra, buscando também terapia, tratamento. E numa época que era muito difícil por isso, e ele conta que para a mãe era um sofrimento, para a mãe era um sofrimento, para o pai era um sofrimento, mas a mulher, ela tem a questão emocional dela, a questão da afinidade, a energia, o magnetismo que a mãe tem com o filho é muito grande. E muitas vezes o pai e a mãe têm que exercer para se resolver. E não conseguem fazer isso durante a estadia desse espírito. E a esposa do Campeche, ela também era espírita, ela era médica, tudo. E quando ela via o filho sofrendo daquelas crises horríveis, e ela sabia que era questão medíocre severa, que não era uma opção grave, que ele sofria, ela pedia para que ele saísse. Deixa o filho estar, tipo assim, na sua dor de mãe, ela fala, sai daqui, ela pedia a Deus, mas tipo assim, orava, não resolvia. E teve uma vez que esse espírito chegou, e o menino descrevia como que era o espírito, e ele falou assim para a mãe, você vai me mandar embora hoje? Aí ela pega e ela diz que não, hoje eu não vou te mandar embora, mas hoje eu vou te falar como mãe. Meu filho sofre, eu não aguento meu filho sofrer, mas eu vejo que você sofre muito também. Então ela falava para esse espírito de uma dor que era dela de mãe. O pai, o avô, a avó, quem quer que seja, também pode ter esse amor dessa fala. Não para o espírito dessa feira também, para você, né? De carinho, de amor. Porque espiritualmente as companhias estão ouvindo. E ela conta que ele voltou algumas vezes o rapaz, o menino tinha suas crises, já era rapaz, mas que elas foram amenizando. Até que um dia ela percebia a presença dele, o menino não tinha mais crises, não tinha aquelas crises agressivas, que ficava bem difícil, e ela percebeu que o amor dela de mãe também foi capaz de amar aquele ser. Tem muita coisa para ser falada no dia de hoje no lugar, nem sou eu a pessoa mais indicada para isso. Quem sabe teremos outros encontros para falar sobre outros transtornos também. Mas fica um grande prazer, porque eu, como mãe, também já tive algumas experiências, não nesse grau de autismo, mas algumas bem parecidas. E a gente se recorre ao PS, recorre ao passe, ao codificado e à evangelização. Que a sociedade, que o centro se prepare, que se organize para esses seres, entre o autismo e outros, e chegarão. Porque ninguém quer uma plateia sentada, uma criança sentadinha, calma, tranquilo. Porque para isso é que nós estamos aqui. Nós não temos nenhum transtorno, né, que nos tira a sobriedade da lucidez. Então, que sejamos aqueles
que possamos acolher, amar e amparar, como disse Jesus. E no livro Boa Nova, que veio aquele capítulo da Maria, né, que é entre outros lugares, foi quando Jesus falou que o amor cobre a multidão dos pecados. Foi para ela que ele falou isso. Então, que a gente possa amar dentro de cada uma das suas possibilidades, se entender, se respeitar e contar com a religião. No nosso caso, o espiritismo. Muita paz para todos. Agradecemos nossa irmã Adriana pelo estudo. Então, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, que possamos estar de corações abertos para receber a paz, a tranquilidade que necessitamos nesse momento. Que nosso Mestre Jesus, com o seu amor e sua luz, possa nos envolver, nos amparar, que possamos sair daqui melhores que entramos, que possamos caminhar com tranquilidade e sabedoria lá fora. Obrigada, mestre amigo, por todo o seu esclarecimento. Que os amigos espirituais nos envolvam, que possamos retornar para nossos lares com a paz e tranquilidade. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada e boa noite.